Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblico. Vamos orar antes de nós lermos? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. Te agradecemos por mais um dia de vida, entregamos a nossa vida, o nosso dia a Ti. Pedimos a Tua bênção enquanto nós estivermos fazendo a leitura bíblica. Que o Senhor nos capacite, nos dê entendimento, revelação, fale conosco, ministre sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa leitura de hoje, Eclesiastes capítulo 5, livro de Números, capítulo 5 e o 6, e Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 17. Se possível, pegue a Bíblia e acompanhe a leitura, tá bom? Vamos iniciar em Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina mais-te a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isso é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Agora nós vamos ler Números capítulo 5 e o capítulo de número 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo,
e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contamine os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, e alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos seus olhos, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. O sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. O sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargurar. O sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher
será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo um voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com um cesto de bolos asmos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida de carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, a sua mão, que alcançar a sua mão.
segundo o seu voto que fizer. Assim fará conforme a lei do seu nazireato. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos, falarão, e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Próxima leitura, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse-lhes: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que um desses pequeninos se perca. Não é a vontade. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.